Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje o terceiro vídeo, que denominaremos a doutrina panteísta. São reflexões acerca de as 5 crenças doutrinárias, segundo Allan Kardec. Tema musical para este vídeo, nos aproveitaremos do britânico multi-instrumentista Sherwood Roberts, a belíssima música Thousand Stars, que vem ao brasileiro como 1000 estrelas. De se lembrar que a fé espírita tem por alicerce a razão, entretanto, seja aquela razão que contém os amorosos olhos da caridade. Gosto sempre de lembrar que quando o conhecimento filosófico se transforma num credo religioso, a visão das leis naturais do universo se transforma em dogmas, já que deixa de ser filosofia e passa a ser teologia ortodoxa. O panteísmo em definições vernaculares e filosóficas. Palavra com origem grego pan, que é igual a tudo, mais theos, que é igual a Deus. É uma doutrina filosófica professante de que Deus está em tudo ou em todas as partes, considerando divinos a natureza e o universo. Filosoficamente, ao longo da história, o panteísmo fez apologia a variadas formas doutrinárias que ligeiramente diversas entre si. Quando, por exemplo, no panteísmo clássico considerava-se Deus a única realidade e o universo uma mera manifestação, emanação ou realização de Deus. O que não é bem panteísmo. Sim, a definição da doutrina de Hermes Trismegistus, de Deus como todo, que afirma como mental a criação sendo a única verdade absoluta, Deus. Todas as outras verdades são relativas à mente de Deus. Portanto, não há que se dizer que Deus está em tudo, e sim, ao contrário, tudo está em Deus. Para Zenão de Sítio, no início do século III a.C., idealizador primordial do estoicismo, ou doutrina filosófica estoica, que identificou Deus com o universo, considerando-o como a força vital e inteligência cósmica que o governa. O que se refuta de pronto, posto que o universo é finito e imutável, e Deus, nosso Criador Todo-Poderoso, é eterno, infinito, imutável, incriado, muito maior que o universo, que é a criação dele próprio. No neoplatonismo, doutrina desenvolvida entre o século III e V, entre os anos 232 e 529 depois de Cristo, por Amônio Sacas, com fundação da escola alexandrina, e mais tarde no século XVI com o teólogo Giordano Bruno, um dos precursores do espiritismo kardecista. Deus é a causa e princípio do universo. O panteísmo materialista ou naturalista vê no universo a própria realidade de Deus, o que sem medo de errar afirma ser impossível. Já que Deus, como criador de tudo o que há, não pode ser também tudo o que há, pois quem cria não se confunde jamais com a criação. O filósofo holandês de origem judaico-portuguesa, Baruch de Spinoza, ou Benedito Spinoza, entre 1632 e 1677, considerado pelos espiritualistas contemporâneos como o mais irreverente dos ateus, o qual creio mal interpretado, ou, no mínimo, interpretado em proveito próprio, onde a sua memorável frase, contida em sua Ética, diz que, abre aspas, tudo o que existe, existe em Deus.
E sem Deus, nada pode existir, nem ser concebido. Fecha aspas. Baruch Spinoza. Afirmam que considerava que só o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo quanto existe. Vejo nisso uma interpretação espiritualista tendenciosa, pois, a meu ver, antes tudo está em Deus do que Deus está em tudo. O conceito de panteísmo não pode nem deve ser conotado com o teísmo, nem com o ateísmo. Embora o panteísta contemporâneo não acredite num Deus transcendente, Criador do universo, considerando que este sempre existiu ou se originou a si próprio. Atualmente, existe o panteísmo científico que assume a convicção de que o cosmo é divino e a Terra é sagrada. Mas, aqui o que nos importa, aqui e agora, são as reflexões de Allan Kardec sobre o tema panteísmo. Lecionou-nos Kardec que a doutrina panteísta preconiza ser o princípio inteligente, ou a alma, independente da matéria. No nascimento, é aurido do todo universal, se individualiza em cada ser durante a vida, e na morte, retorna à massa comum. Igual gotas de chuva caindo no oceano. O que poderíamos considerar que tais gotas de chuva, ao misturarem-se ao oceano, ao invés de a ele se igualarem, se mesclarem, deixam de existir evolutivamente como gota de chuva. Kardec nos demonstrou, por consequências deste pensar, que sem a individualidade, sem a consciência de si próprio, o ser é como se não existisse. As consequências morais dessa doutrina são muito semelhantes à da doutrina materialista. Em nota, asseverou Kardec que existem panteístas que admitem que a alma, aurida do nascimento do todo universal, conserva a sua individualidade durante um tempo indefinido. E que ela não retorna à massa senão depois de ter chegado ao último grau de perfeição. Mas aí acrescento eu, nesse último grau de perfeição, se expandiu de tal forma que uniu-se ao todo que é Deus e não deixou de ser o que evolutivamente conquistou. Tem por consequência essa variedade de panteístas que terminam por ser igual a todas as outras crenças panteístas, já que perfeitamente inútil a evolução da alma, a perfeição para que, depois, retornar ao todo. De que serve atingir o conhecimento, a justiça e a perfeição suprema? Perder a consciência a ser condenado a retornar ao todo, perdendo a sua própria conquista, a sua própria individualidade. Não há que se confundir nunca que o que fora chegou dentro, pela sua evolução e expansão, de dentro atinge o de fora. Sigamos então as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. O todo Criador está em tudo que há e o inverso é verdadeiro, pois o todo que há está no todo Criador. Todavia, caríssimos meus, caríssimas minhas, o todo que há se esgota exaurindo-se no todo Criador, onde o contrário não é preposição verdadeira, já que o todo Criador não se esgota e nem se exaure em tudo que há, é eterno, é imutável. E o todo que há é, por óbvio, perecível e imutável, posto ser criação mental do todo Criador. Assim sendo, nada obstante tudo o que há contém uma partícula do Criador, não é por isso o todo Criador, posto ser todo Criador incomensuravelmente maior que o tudo que há, absoluto como tal, pois. Assim sendo, infinitamente em trilhões e trilhões de anos, quanticamente, evoluímos na metáfora infindável da escada de Jacó, rumo à luz inesgotável do Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Dito isto, terminamos aqui este capítulo do panteísmo, não sem antes tributarmos louvores ao Criador, nosso Deus que está nos céus.
Assim seja.